Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje nós vamos falar da física necessária para a nova exploração espacial e para isso eu estou recebendo aqui o professor Daniel. Tudo bom, meu amigo? Eu sempre quis participar desse podcast e tal, sempre muito bem falado aí, então tô super contente de estar aqui hoje. Estava muito ansioso por esse episódio. Eu acho que a corrida espacial é um assunto que sempre me fascinou muito. Todo menino, né, olha para cima ali e vê a lua, vê as estrelas e sonha, né, em algum dia alcançar esses lugares e de todas essas possibilidades. E a corrida espacial foi algo que foi abandonado por muito tempo, né, no quesito da exploração, por exemplo, da Lua, de Marte, né, de outros locais. É mais por uma questão comercial e, e agora estamos retomando com a missão Artemis essa nova tentativa, né, de regressar à Lua e ser uma base para explorações maiores, como Marte e como outros locais. Mas desde o final da missão Apollo, nunca mais foi feito nenhuma iniciativa para retornar à Lua. Por que isso acontece? Primeiro nós temos que entender o início do programa espacial americano, né? A gênese dele, digamos assim. Isso remonta até mesmo à Segunda Guerra Mundial, né? Ali logo no final da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, vários cientistas alemães nazistas, né? Tinham expertise de criar mísseis, né? Eles lançaram esse míssil, o famoso míssil V2, contra a Inglaterra, contra Londres especificamente, né? Hitler, ali em certa altura da Segunda Guerra Mundial, tinha tomado todo o império, todo o continente europeu, né? Ele instalou alguns mísseis V2 acho que na França, Holanda, contra Londres. E o principal cientista responsável aí por esse carro-chefe era o Von Braun, que era um brilhante engenheiro mecânico e tal, e ele conseguiu criar os motores de propulsão, os foguetes, calcular toda a engenharia por trás aí desses mísseis, né? E os Estados Unidos, né, logo ali no término da Segunda Guerra Mundial, ele cooptou esses cientistas brilhantes, né? A famosa Operação Paperclip. E ele levou os cientistas para os Estados Unidos e colocou eles para trabalhar, né? A NASA, na verdade, é até estranho falar, né? Porque a gente vê sempre assim os Estados Unidos como, nossa, os defensores da liberdade e democracia, mas eles fizeram uso desses cientistas que eram conhecidamente, genuinamente nazistas, né? Então tem esse legado um pouco escuro aí da NASA, mas é fato que sem esses brilhantes cientistas, a NASA não teria catapultado assim, esse nível tão rapidamente como eles fizeram, né? Ah, A certo. questão, assim, a questão assim, do porquê eles ainda não voltaram para a Lua, assim, teve toda uma questão, porque assim, inicialmente em 69 ali, que estava na Guerra Fria, aquela disputa de hegemonia entre os Estados Unidos e a União Soviética, tinha um sentimento de urgência, né? Necessidade de provar que os americanos são melhores que os soviéticos, né? Então, e também naquela época ali, se não me engano, acho que quase 5% de todo o PIB, o orçamento americano estava voltado para investir no homem chegar na Lua, né? Então tinha toda uma corrida literalmente espacial ali e toda essa questão da Guerra Fria, né? Tava em jogo, era algo muito importante. Certamente, né? Essa parte aí dos cientistas nazistas, comprovadamente a capacidade tecnológica deles e o potencial desses homens que trabalhavam, obviamente, nesse regime, mas eram brilhantes. Isso não pode se tirar deles e os Estados Unidos viu aí uma oportunidade para catapultar, né, a sua tecnologia. Mas o mais importante nessa tecnologia de foguetes é o direcionamento, né? Onde tu vai levar esse foguete, principalmente como tu vai levar esse foguete do objetivo A ao objetivo B. Inicialmente, eles viam isso como uma questão bélica, ainda vem, né? Para atingir o inimigo, o território com precisão, mas também isso daí foi aproveitado para a corrida espacial, para que se fosse possível tu enviar um foguete aqui da Terra e ele chegar no local corretamente. Eu fico imaginando a complexidade disso e como é que se faz para se calcular e para projetar algo que vá ter, né, toda essa execução, sabendo que tem inúmeras variáveis. Inclusive, eu estava falando contigo em off ali, que muitos dos foguetes, muito do que se mandou para Marte nem chegou a pousar em Marte, se perdeu no meio do caminho, porque é extremamente difícil
esse cálculo para tu acertar, de tu enviar algo aqui e chegar no ponto destino. Mas eu queria saber como é que se faz isso, mas principalmente como é que se fazia isso lá atrás, porque hoje em dia nós temos ainda muito a tecnologia ao nosso favor, mas eu fico pensando assim, pô, em 69, quando mandaram os primeiros para a Lua, não tinha nada dessa tecnologia, ainda estava engateando, o computador estava recém surgindo. Como é que se faz esse tipo de cálculo? A resposta assim, mais sincera é puro esforço e dedicação humana, né? Tem que ver também que um projeto dessa envergadura, desse tamanho, para levar o homem à Lua, envolve muito recurso, né? Não só recurso financeiro, mas recurso humano também. Então, os mais brilhantes cientistas americanos estavam destacados para essa função específica, né? E realmente, o cálculo assim de mecânica orbital, de você lançar um foguete aqui e o módulo lunar aterrissar em segurança na Lua, tem que ser extremamente preciso. Porque qualquer detalhe você está comprometendo a vida dos astronautas, né? É uma coisa realmente muito, muito complexa. Mas é basicamente assim, matematicamente falando, fisicamente falando, são resolver equações diferenciais, né? E equações diferenciais é um sistema de equações diferenciais não lineares, né, que não tem solução analítica, então você tem que usar cálculo numérico, você tem que usar a robustez dos computadores modernos de hoje, né, isso ajuda enormemente. Mas naquela época era régua de cálculo mesmo, aproximação, e calculava, recalculava, ficava dias ali a fio fazendo esse cálculo para conseguir enviar o homem à Lua, né, fazendo uma analogia assim simples, né, vamos por se você está numa guerra, né? Uma guerra napoleônica lá. Você pega a peça de artilharia e vai lançar de ponto A ao ponto B. Você vai fazer um cálculo balístico simples ali, é um movimento parabólico, né? Não tem nenhum segredo. São alvos que estão estáticos, parados, né? Sistemas referenciais inerciais. Agora, a dinâmica celeste de enviar um foguete até a Lua é muito mais complexo, muito mais desafiadora. Porque a Terra não está parada, ela está em movimento, né, em relação ao Sol, translação. A Lua está movimentando em relação à Terra e os dois se movimentam em relação ao Sol. Isso só para citar esse movimento básico, né, que é rotação e translação. Mas, na verdade, embora não se aprenda muito aí no ensino médio, né, tem outros movimentos também, né? Tem um movimento aqui de precessão que a Terra faz, né? Tem esse movimento também, que é um pouco mais complexo, né? Um movimento de como se fosse um peão girando. Uhum. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E isso, é claro, é anos de estudo e know-how, assim, que eles vão acumulando, né? Para realmente realizar esse feito aí gigantesco, ímpar e importante para a humanidade, né? Ah, com certeza, e tu estava falando agora em relação à movimentação e me trouxe aqui a temática da trajetória, porque sempre que nós pensamos aqui, vamos enviar o homem à Lua, daí a gente pensa assim, qual é que é o ponto mais curto entre a Terra e a Lua e vamos traçar uma reta. E quando tu para analisar, existe, digamos assim, uma estrada espacial que eles traçam e normalmente ela é numa forma elíptica. E por que que isso ocorre? Como é que tu calcula isso? E existe um ponto, digamos assim, o ponto que eles fazem ali, a base de lançamento, e também já faz parte dentro dessa estratégia para conseguir cumprir, digamos assim, todas as melhores condições para se criar essa rota? Como é que se desenha isso, que se estuda isso? Então, para você entender um pouco desses cálculos, né, nós temos que entender um pouco da física, né, da física newtoniana mesmo, né? A gente sabe que qualquer objeto que esteja aqui na Terra ou no espaço, ele está sujeito à ação de forças gravitacionais, que agem através de um campo, né? Newton, né, escreveu aí a sua famosa fórmula, né, da gravitação universal, que a força é igual a G, que é uma constante da gravitação universal, vezes o produto das massas de dois corpos, dividido pelo quadrado da distância. Então é uma força aí que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando, por exemplo, um satélite, né, ou uma estação espacial internacional, né, a International Space Station, né, ISS, ela orbita em torno da Terra, ela orbita graças à primeira velocidade dela, né, então uma velocidade extremamente alta, na real, algo em torno de 7 km por segundo, e também a distância que ela está em relação ao centro da Terra, né? Então ela está, imagina aqui vocês que essa caneta seria a Terra e ela está se movimentando aqui em um círculo em torno da Terra, certo? O que que faz ela movimentar em torno da Terra? É basicamente uma força centrípeta, né? É uma força que ela tem uma direção radial e está apontando em direção ao centro da Terra. Além dessa força centrípeta, né? Que é como se fosse uma corda, digamos assim, ligando a ISS à Terra, você tem uma velocidade, que é tangente
essa trajetória, né? Então essa velocidade junto com essa força centrípeta faz com que ela se mova em uma velocidade constante em módulo, porém variando, né, em direção, em sentido, né? Graças, é claro, à aceleração centrípeta. Algo que é muito curioso, que as pessoas ficam assim horrorizadas, né, quando elas veem isso, é que a gravidade na ISS, ela é algo em torno de 90% da gravidade terrestre. Aí esses alunos perguntam assim, quando eu falo isso para eles, né, eles perguntam, professor, mas se a gravidade lá é tão próxima da gravidade da Terra, por que os astronautas estão flutuando lá, né? Gravidade lá 90%. Então eles deviam estar sentados aqui, né, sentados lá como nós estamos aqui. Mas na verdade tem um seguinte efeito, né? Por causa da força centrípeta, ela cria aquilo que nós chamamos de uma força fictícia. Né? É uma força centrífuga, né? Então na verdade assim, ó, se eles estivessem lá com uma velocidade linear zero, eles iriam cair com 90% da gravidade, é claro. Mas como eles estão se movimentando, né, com essa velocidade tangente, e a velocidade, como falei, extremamente alta, 7,2, 7,2 km por segundo aproximadamente, eles sentem outra força, né? Tem a força aqui e a força centrífuga compensa a gravidade deles, então dá uma noção que eles estão flutuando. Né? Fazendo uma analogia, é como se você estivesse no ônibus urbano, transporte urbano, né? Você está de pé segurando naquelas barras, né? de apoio, e o ônibus abruptamente faz uma curva para a direita, né? Pela primeira lei de Newton, lei da inércia, você tenderia a continuar em linha reta. A sua tendência é essa, né? Continuar no movimento retilíneo uniforme. Mas como o ônibus faz uma curva para a direita, você tem a impressão que você foi jogado para a esquerda. Mas, na verdade, a sua tendência é simplesmente continuar em linha reta. Ou seja, existe uma força fictícia agindo sobre você. A mesma coisa funciona para os astronautas, né? A força fictícia que age lá, que dá essa impressão que eles estão flutuando ali. Mas, na verdade, existe uma gravidade ali de 90% da gravidade terrestre, né? Porque ali, no caso, eles estão numa órbita baixa, que eles chamam, né? Que é algo aproximadamente entre 160 a 2.000 quilômetros. Se não me engano, a ISS está algo em torno de 400 quilômetros, né? Eles chamam de LEO, que é Low Orbit Earth. Low Earth Orbit, exatamente isso. Sim. E sobre essa questão, tu falou agora da órbita baixa, né? Que sempre se falaram que uma dos motivos que atrasou muito o retorno do homem à Lua e até que se criou a teoria da conspiração de que o homem nunca foi à Lua, é que em determinada altitude ali tem uma parte de radiação que seria difícil de transpor. Queria que tu desmistificasse um pouquinho essa lenda urbana aí. Então, sim, realmente no espaço existem radiação cósmica relativística, que ela realmente é perigosa, né? Ela tem uma energia extremamente alta, é como se fosse um raio gama, né? Liberado numa arma nuclear, num reator nuclear, né? Essas energias, elas atravessam tudo, né? Essas são paradas aí por uma placa de chumbo espessa, né? Mas não foi esse o real motivo, né? Pelo qual o homem não tem ido mais à Lua, né? É mais uma questão mesmo o timing, assim, vamos supor, o timing histórico, né, que a gente vive hoje, assim, também a questão do que é mais prioridade para os Estados Unidos hoje. Naquela época, era prioridade levar o homem para a Lua e quebrar essa barreira, né, porque é engraçado, assim, que as pessoas, eu gosto de fazer a seguinte analogia, né, quando você tem uma coisa jamais antes feita pela humanidade, não é só uma barreira física, é uma barreira mental, né, o homem se pergunta, será que ele pode romper aquela barreira mental? É igual falar o seguinte: vamos pegar uma corrida de 100 metros, né? Até um corredor conseguir baixar o tempo abaixo de 10 segundos, todo imaginava que era possível. No dia que um corredor conseguiu quebrar a barreira de 10 segundos, no dia seguinte todo mundo conseguiu fazer a mesma coisa. Né? Porque é uma barreira psicológica. Então o homem nunca tinha pisado na Lua. Falar, ninguém consegue fazer isso. A partir do momento que ele consegue fazer isso, Elon Musk, Bezos, todo mundo começa a criar suas próprias agências espaciais privadas e começa a ver como uma possibilidade real, né? E olha só como o homem evoluiu de maneira extremamente assim, rápida e assintótica. Pega, por exemplo, vamos pegar 1600, 400 anos atrás, quando Galileu Galilei conseguiu criar a primeira luneta e ver um buraco de queijo, uma cratera na Lua. Se eu sussurrasse no ouvido dele, voltasse, pegasse uma máquina no tempo, sussurrasse no ouvido dele, que daqui 400 anos o homem colocaria a bota dele na Lua. Ele imaginava que eu sou louco, né? Fala, cara, não vou ser jogado naquela fogueira lá daqui, isso não. É você é mais bruxo do que eu, né? Falar uma coisa dessa e explodir a mente dele, mind-blowing, assim, né? Sim. Então é engraçado, assim, como o homem realmente conseguiu ter uma evolução, assim, avassaladora
em pouquíssimo tempo, né? Isso mostra a expertise humana, né? Aquele espírito que a gente chama de Wanderlust, né? De querer viajar, explorar, conquistar. Essa é a essência do homem, né? Esse espírito indomável de querer responder questões existenciais, né? Quem somos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos, né? Explorar o universo é mais do que uma mera viagem intergaláctica, né? É a própria essência do homem, né? De querer explorar, de querer admirar a criação de Deus, né? Certamente. Se tratando um pouquinho agora das questões econômicas, porque tudo isso é o que move, né? O que move a tecnologia, também é o que financia essa exploração espacial, né? Sabemos que na Lua hoje tem uma série de minérios que são interessantes na produção de tecnologia e também tem a questão da água, né? Porque se nós extrairmos água da Lua e conseguíssemos produzir os combustíveis de foguete a partir de lá, nós teríamos uma vantagem muito estratégica para a exploração espacial, pensando em Marte, por exemplo, né? Sim, sim. Como você bem citou logo no começo do podcast, né? A ideia de Artemis é criar a base lunar para catapultar uma segunda base, digamos assim, direcionado para o nosso próximo alvo, que seria Marte, né? Então você criar uma base ali robusta, né? Autossuficiente na Lua seria extremamente importante. Um desses modos, né, que os Estados Unidos e o mundo tem procurado, tem analisado, seria criar uma base lunar ali no Polo Sul, onde se encontra água, né? Então a ideia é realmente minerar essa água, por quê? Porque a água, né, como meus alunos sabem aí, que estudam química, né, tem H2O. E H2O, se você fizer a hidrólise da água, você gera hidrogênio, o H2, né? Hidrogênio é altamente combustível com uma alta entalpia, alta energia, utilizado como propelente, né, líquido aí nos foguetes, foguetes químicos, como nós usamos hoje, né? Então seria uma forma de você ter um posto de gasolina lunar ali funcionando, operando na Lua, né? Então seria muito produtivo, digamos assim, para futuras explorações espaciais. Certamente. Pensando nessa nossa futura base lunar, nessa hipótese, a radiação e a baixa gravidade da Lua, ela seria algo implicante na permanência do homem lá a um prazo maior? Sim, perfeitamente, né? Mesmo viagens espaciais curtas, você já tem ali uma consequência deletéria, nociva à saúde humana, né? Então, como você falou, em ambientes de microgravidade, por exemplo, o coração tem que compensar essa falta de pressão, né? Bombear mais rápido e tal. A questão até mesmo neurológico, né? Problemas neurológicos aí de viagens de longo prazo, tudo isso pode acarretar em termos de uma coisa maléfica, né, para a saúde humana, né? Então tudo isso tem que ser ponderado. O ideal seria se a gente criasse uma gravidade artificial, né? Um exemplo mais simples, talvez, seria você pegar uma rosquinha de nuts, assim, aquelas rosquinhas assim, né? Que é um torus, né? Chamada matemática de torus, começar a girar ela, né? Então você estaria criando uma gravidade artificial. Talvez essa seja a ideia, né? Ou talvez, não sei se vocês se lembram aí do Dragon Ball Z, né? Aquela nave do Goku, quando ele tá na Mikuzeidin, né? Que ele tem um botãozinho que ele aperta, ela cria um campo gravitacional, né? Seria interessante, talvez essa seria realmente a saída, né, para a exploração. Tu acha que a gente está muito distante de uma realidade para a gente ter esse tipo de tecnologia? Por exemplo, quando nós vemos na ficção científica, muitas dessas naves trazem embarcada essa tecnologia, por exemplo, de ter esse dispositivo que faz esse giro para criar, né, essa força e essa pseudogravidade. Quão longe tu acha que a gente está hoje de tornar isso realidade? Em particular, eu não tenho acompanhado muito assim o desenvolvimento dessa tecnologia, mas uma coisa que o homem provou desde sabe, dos tempos históricos é que não tem nada que ele não consiga fazer. Não existe nenhuma obra de engenharia que o homem falou, isso daqui eu não consigo fazer, e ele fez, entendeu? Então creio que ele realmente possa conseguir fazer isso. Um grande problema que nós temos nas missões espaciais é a reentrada. Acredito que a reentrada ela é muito mais complicada do que a saída, né? Porque existe ali um ângulo, tem toda a parte das altas temperaturas que acontece, né, quando essa nave ela reingressa na nossa atmosfera, mas sobretudo os cientistas falam muito no ângulo de reentrada, porque naquele ângulo errado ali pode acontecer as catástrofes. Como é que funciona esse ângulo de entrada e por que ele é tão importante? Sim, fazendo uma analogia, seria como facilidade e a dificuldade de subir e descer uma árvore, né? Subir numa árvore
easy, né? Você só sobe. Para descer, assim, é toda uma questão mais complexa, né? Então, realmente, quando a parte do módulo crew modular, que chama ser o módulo módulo tripulante, né? Quando ele realmente vai entrar novamente na Terra, na atmosfera, ele tem que ter um ângulo de ataque correto e bem calculado, né? Por quê? Porque quando você entra na atmosfera, basicamente a fuselagem ali desse módulo crew, que é o módulo de tripulação, ele vai entrar em contato diretamente com o ar, a atmosfera, que são moléculas gasosas, né? E isso vai gerar um arrasto muito forte. A velocidade é extremamente absurda, assim. Como falei, a velocidade é sempre na ordem de quilômetros por segundo, entendeu? Então o atrito é extremamente alto, né? E a gente sabe que o atrito ele vai ser convertido em energia térmica. A temperatura chega na ordem de milhares de graus Celsius. Qualquer material um metal comum ia derreter. É como você pegar uma palha e jogar no fogo, né? Ele queima na hora. Então, esses materiais de engenharia avançado, com ligas metálicas avançados, eles são extremamente refratários. Então, eles conseguem aguentar temperaturas absurdas, né? É igual, por exemplo, tá sendo muito falado agora, né? Esses mísseis balísticos aí que a Rússia, hora ou outra, tem testado em campo de guerra contra a Ucrânia, ele também possui esses materiais refratários, que aguentam temperaturas super elevadas, né? Do contrário, a tripulação ia virar churrasco, né? Uhum. Seria realmente um fim trágico. A missão Artemis agora a gente teve essa primeira etapa que aconteceu em pouco tempo. Se você está assistindo isso no tempo normal, nós estamos falando ali de abril de 2026 e tem a programação para em 2027 o homem voltar a pisar na Lua. Mas eu te pergunto o seguinte: tem muitos artigos que falam assim que pode atrasar, que não é bem assim, que tem que ver cálculos. E daí eu te pergunto, nós fomos e voltamos em 69, ok. Repetimos isso na década de 70. Como que agora em 2026 a gente tem que refazer os cálculos e ver bem assim? Isso já não está resolvido? Por que que nós não temos essa garantia hoje? Então, existe realmente esse mito, essa falácia, né, em torno de que, inclusive as teorias conspiratórias levantam, o homem não foi para a Lua, né? Só foi uma jogada de marketing de Hollywood, né? Não, na verdade o homem foi para a Lua, ele detinha e detém essa tecnologia, só que hoje o objetivo ele é muito mais ambicioso. Ali em 69 e 72, foi a nossa última exploração ali, fazem 54 anos, o objetivo era muito mais simples, era só chegar lá, aterrissar, né? Dizer que a gente foi lá estancar a bandeira americana, né, bem aquela coisa de imperialismo americano, né, de conquistar e voltar. Agora o objetivo é muito mais amplo, né, realmente estabelecer uma base de exploração para realmente explorar a Lua, né, então eles vão fazer assim de uma maneira mais segura, de uma maneira mais definitiva, digamos assim. Então os objetivos são diferentes, por isso que houve aí esse lapso aí de 54 anos até o homem realmente começar a analisar a Lua novamente. Lembrando também que antigamente era mais aquela questão assim, temos que ir a qualquer custo, né? Sim. Então não se tinha muito, o pessoal era pioneiro e meio maluco, assim, né? Tipo, iam com risco de morte e muitos morreram, né, nessas missões e também depois, posteriormente, nas missões dos ônibus espaciais. E agora eu acho que tem uma pressão muito grande midiática, né? Imagina tudo ao vivo, todo mundo acompanhando ali Também acho. no celular, qualquer detalhe que der errado pode até inviabilizar essa continuidade das missões que já não são muito bem vistas pela maior parte do povo, né, que acha que é um desgaste, um desperdício de dinheiro. Mas para a gente poder pensar em qualquer exploração espacial, nós precisamos de um primeiro ponto que é fundamental, que é sair da gravidade aqui da Terra, que é sair da Terra e adentrar o espaço. E para isso, obviamente, que a gente necessita dos foguetes e sempre me fascinou muito a engenharia em torno do foguete, né? Pô, imagina aquela máquina que é capaz de gerar uma força tamanha a fazer tu romper, né, essa força gravitacional e conseguir adentrar o espaço. Como é que funciona essa engenharia dos foguetes aí e o quanto de força é necessário para a gente conseguir sair da Terra? Sim, primeiramente eu achei um ponto muito interessante que você tocou. Você falou assim da questão dos astronautas, da coragem que eles têm que ter, né, como pioneiros aí em enviar espacial para se colocar numa aventura como essa. E é interessante assim, eu gosto de fazer uma comparação que os astronautas de hoje, eles foram como se fossem os piratas, né, os navegadores lá de 1500, porque eles se lançavam no mar sem nenhuma certeza de que eles iam voltar. O único direcionamento que eles tinham era o céu estrelado, né? Era a estrela polar,
ou o Cruzeiro do Sul, se fossem viajar no Hemisfério Sul, né? Sextante, eles tinham bússola, algumas coisas primitivas ali, mas era só tentativa e erro, era muito perigoso. Eles iam sem saber que iam voltar, né? Uhum. Então, eu acho que tinha essa comparação assim, né? Em relação à engenharia dos foguetes, é algo completamente fascinante, né? Primeiro, você tem que vencer a gravidade terrestre, né? Você tem que entender, primeiramente, quais forças estão agindo sobre um foguete, né? Então, imagine que isso aqui seria um foguete, certo? Primeiramente, qual força que impede de ele ser lançado? A força da gravidade, né? Então, tem uma força da gravidade agindo bem aqui no centro de massa dele, sendo orientada na vertical e para baixo, certo? E a ideia do foguete, o motor do foguete, com hidrogênio, querosene, enfim, ele vai queimar esse propelente, e quando ele queimar, ele vai expulsar esses gases pela tubeira para baixo. Ora, pela terceira lei de Newton, ação e reação, quando o motor do foguete expulsa os gases para baixo, faz uma força sobre os gases para baixo, o gás faz uma força para cima. Terceira lei de Newton, ação e reação. Essa força para cima chama-se empuxo, né? Então, na verdade, você tem aqui duas forças agindo sobre ele inicialmente. Você tem a gravidade para baixo e o empuxo para cima. Quando o empuxo é superior à gravidade, você gera uma força resultante, diferente de zero, que vai impelir o foguete para cima. É claro que também, né, existe agora, parece uma terceira força, que é o arrasto, né? Basicamente o atrito entre a atmosfera e a fuselagem do foguete vai gerar uma força de arrasto para baixo também. Então você tem o que? O empuxo para cima, tendo que vencer a força da gravidade para baixo e a força de arrasto para baixo. Tem uma curiosidade na engenharia do foguete que é o seguinte: essa força de arrasto, ela sempre vai agir em um certo ponto, que chama-se o centro de pressão. Então, na verdade, nós temos dois pontos importantes no foguete: o centro de pressão e o centro de gravidade. No foguete, o centro de gravidade sempre tem que estar um pouco acima do centro de pressão. Porque se você não fizer isso, o foguete ele perde completamente o controle, explode, né? Ele vai tentar dar um giro de 180 graus. Né? E algo curioso é que, como você está consumindo combustível, então a distribuição de massa do foguete vai mudar também. E o centro de gravidade tem que subir. Então você tem que levar isso em conta também: o centro de pressão e o centro de gravidade. É muito complexo, né? Porque vou parar para pensar também que boa parte da composição do foguete é o combustível. E esse combustível também vai sendo gasto e vai mudando o cálculo ali e o direcionamento dele conforme vai mudando o peso dele também, né? Sim, sim, é fascinante. A questão do combustível, né, e do peso, da massa relativa do combustível em relação ao foguete, é algo que realmente pesa muito na engenharia da construção do foguete. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o foguete ele funciona através da conservação do momento linear. O que eu quero dizer com isso? Vamos analisar uma seguinte situação hipotética, uma analogia, né? Se você estiver em uma pista de patinação, tá? Você está na pista de patinação segurando uma bola de boliche, né? Se você tentar andar por si mesmo ali, às vezes você não vai conseguir, porque o atrito entre a lâmina do patins e a pista de gelo é muito pequeno. Então você fica meio que tentando sair e não consegue sair do lugar. A resposta mais simples para você se locomover, se deslocar, ganhar velocidade, seria pegar uma bola de boliche e arremessar para frente. Quando você arremessa a bola de boliche para frente, para que o seu momento linear se conserve, você tem que ir para trás. Foguete é literalmente a mesma coisa. Ele pega combustível, queima ele, né, o propelente, combustível mais comburente, que é o oxigênio, e quando ele lança esses gases sobre alta velocidade, que é o VE, a velocidade de escape, então você lançou massa para baixo, logo você também vai para cima, conservação do momento linear. E tem uma equação na física, que é a equação do foguete, né, Tolskovsky. É uma equação extremamente importante e ela vai descrever exatamente o quanto você tem que ter de massa no foguete para conseguir, né, atingir uma velocidade aí, boa de escape, de algo em torno de 9,8 km por segundo, para entrar em órbita, né? Numa órbita baixa ou numa órbita baixa. Como funciona essa equação? Vou descrever essa equação aqui que é realmente fascinante. É o seguinte, ó. A variação da velocidade do foguete é igual a velocidade de escape vezes o logaritmo natural da massa inicial sobre a massa final. Deixa eu colocar aqui talvez a equação um pouco maior, ficar mais claro. Delta V
é igual à velocidade de escape e o logaritmo da massa inicial sobre a massa final. Por que essa equação é importante? Ó, vem aqui, meus alunos do ensino médio vão entender, com certeza. Ó. A variação da velocidade, ΔV, é o quanto ele vai ganhar de velocidade, certo? Quando ele está sendo, né, catapultado ali na base de lançamento. Depende da velocidade de escape dos gases. Então é óbvio, né? Quanto maior a velocidade de escape dos gases, mais ele tem um puxo para cima. Tá? Então maior vai ser a variação da velocidade. Mas aqui que vem a parte interessante. Aqui, essa variação da velocidade depende do logaritmo da massa inicial sobre a massa final. Então pensa assim, ó. Se eu quiser dobrar a velocidade, não adianta dobrar a massa de combustível. Não, porque tem um logaritmo aqui. Você tem que elevar a massa inicial ao quadrado, porque isso é uma propriedade da matemática, né? Que o quadrado aqui dentro do logaritmando, ele passa multiplicando e ficaria 2 vezes maior. Ou seja, para você duplicar a velocidade de um foguete, você tem que aumentar a massa exponencialmente. Tanto é, isso é tão crítico no projeto de foguete, que a massa do combustível de foguete, ela chega a ser 90% do peso da massa total do próprio foguete. Então é extremamente... É por isso que existem, na verdade, vários estágios. As pessoas perguntam, por que não lança um foguete num estágio só? Geralmente são 3 estágios, né? Ou Artemis agora, ou o próprio Apollo, são 3 estágios. Por quê? Porque se você lançasse em uma missão única, com um único foguete, com um único estágio, você precisaria de uma massa aí de 95%, 96% do foguete seria só combustível. Então, quando você lança vários estágios, é como se você estivesse reutilizando essa equação várias vezes. Você vai resetando ela, porque você espelha e joga fora uma massa morta. Né? Você tem lá um estágio, consumiu um estágio, está ocupando massa, joga fora. Aí vem o segundo estágio com o segundo motor e começa a entrar em órbita. Então você precisa de vários estágios exatamente por causa desse problema logaritmo, digamos assim, da massa do combustível em relação à massa do foguete. Isso é uma coisa bem interessante, né? Muito interessante. Isso tudo tem que levar em consideração, até porque parar para analisar, né? Os astronautas estão em cima de uma grande bomba ali, né? Que qualquer cálculo errado, aquilo ali, Sim, a sim. quantidade de combustível que tem naquilo é tremendo e tanto que é sempre um alívio, né? Quando tem as decolagens bem sucedidas ali, que eu acho que é um dos pontos mais críticos da missão, é justamente esse momento ali, que é um momento onde muita coisa pode dar errado, né? Não, sim, você citou um ponto nevrálgico, é fascinante. Realmente os astronautas estão em cima de um tanque de combustível, né? Fazendo uma analogia, é mesmo coisa que aquele caminhoneiro assim sai nas estradas aí pelo Brasil afora, né, com um tanque de combustível atrás. É muito perigoso. E o mais louco, curioso disso, é o seguinte: na real, a gente poderia fazer a seguinte comparação: um foguete é como se ele fosse uma lata de alumínio. O que eu quero dizer com isso? Uma lata de alumínio, ele tem uma casquinha extremamente fina, né? Extremamente fina. Se eu pegar uma lata de alumínio, esvaziar ela e colocar uma bola de boliche, ela vai ser esmagada, não vai? Sim. Ela só não é esmagada por quê? Por causa da pressão interna do refrigerante ali dentro, né? Se pegar uma lata de alumínio vazia, colocar uma bola de boliche, ela colapsa. Se você tiver uma garrafinha de alumínio agora estiver cheia com refrigerante, ela vai suportar. Foguete é literalmente a mesma coisa. A parede do foguete ela é extremamente fina mesmo. Se o foguete tivesse vazio, ele literalmente iria colapsar, seria esmagado pelo peso dele. Ele só não colapsa por causa da pressão interna do combustível. Só por causa disso, senão ele seria completamente esmagado. Meu Incrível, não é Deus. mesmo? Se eu soubesse desse dado, eu já não gostaria de ser astronauta, né? Porque dá muito medo de pensar, né, quão frágil que é a questão ali, quantas coisas podem dar errado. Mas vamos lá. A gente é aqui astronauta, a gente conseguiu vencer, né, o estágio inicial, adentramos o espaço e agora vamos ter que pousar na Lua. Qual o maior desafio para os astronautas pousarem na Lua? É a gravidade reduzida, a ausência da atmosfera ou o controle da velocidade?
Então, o ponto mais importante e crítico para você pousar na Lua é só o controle da velocidade. É a questão também do controle do combustível, né? Que nada pode dar errado. Mas a questão da atmosfera é super easy busy, assim, porque a atmosfera da Lua é praticamente inexistente. E a gravidade também é muito baixa. Então você está fazendo um pouso suave, assim, é como você mergulhar na água, assim, é muito fácil, né? Uhum. Então, nesse sentido, assim, é mais difícil, na real, você fazer o cálculo correto de órbita para entrar na Lua. Porque tem algo chamado de transferência Hoffman, né? O que Uhum. seria essa transferência Hoffman? É basicamente o seguinte: primeiro, quando você lança o foguete, ele vai em vários estágios até ter um módulo lunar. Daí, o módulo lunar ele vai ficar gravitando em torno da Terra, uma órbita aproximadamente circular. Daí, ele tem que sair da órbita circular para entrar na órbita lunar. Só que para fazer isso, o que acontece? O módulo lunar, ele vai ter que, o último estágio, na verdade, do módulo lunar, vai ter que acionar o foguete dele, o combustível dele, para acelerar um pouco. Daí ele vai fazer uma elipse, certo? Vai começar a Uhum. fazer uma elipse. Daí nesse apogeu dessa elipse aqui, ele vai enganchar na outra órbita, na órbita lunar. Daí tem um outro motor, um retromotor, que vai expelir o gás numa direção contrária para ele desacelerar e entrar, encaixar, ser capturado pela órbita lunar. Daí ele vai entrar na órbita lunar. Aí depois dessa órbita lunar, né, vai ter um outro módulo, igual foi na Apollo 11, módulo Eagles, que vai descer até a Lua. Mas assim, a descida na Lua, por mais incrível que pareça, é a parte mais fácil, né? O que você bem falou, né? O mais difícil é quando você retorna para a Terra por causa da atmosfera terrestre, que é muito mais crítico, né? Uhum. Pô, é incrível de saber disso, né? E é uma série de cálculos e considerações que se deve se fazer, por causa que nem o pessoal tá falando lá, se tu erra o cálculo aqui, tu vai ser atraído por uma outra força gravitacional, tu já vai se perder dessa rota e é tudo muito calculado a quantidade de combustível para que tu consiga completar a missão e numa dessas, daqui a pouco, se tu tem algum problema, se tu perde, talvez não tenha gás suficiente para tu retornar ao teu caminho, né? Sim, perfeitamente. É tudo precisamente calculado, assim. Do contrário, qualquer erro, por menor que seja, pode comprometer completamente a missão, né? Hoje sabemos que é um grande desafio nós irmos até Marte, se eu não me engano, são 6 meses que leva a viagem. Mas, por exemplo, assim, a gente pensando num futuro que nós tivéssemos condições de ter esse posto de combustível avançado aí na Lua e ter uma base lá, se nós lançássemos um foguete com a quantidade que a gente tem hoje de combustível, a gente conseguiria melhorar essa performance de tempo para chegar até Marte, por exemplo? Interessante, a gente poderia abordar esse problema de duas perspectivas diferentes, né? Como o tempo, como tu bem citou hoje, com a tecnologia atual, né? É de 6 meses a 9 meses. Então, ou você melhora, por assim dizer, a estadia dos tripulantes no foguete, né? Dando melhor condições para ele, mais alimentação, etc. Ou você aumenta a velocidade, né? Para encurtar o tempo. Então, de duas, uma. Se você pensar na abordagem de aumentar a velocidade, aí então teríamos que desenvolver motores mais potentes, né? Os motores atuais que nós utilizamos de propulsão é através de combustíveis químicos, né? Eles atingem uma velocidade de no máximo 10 quilômetros, 10, 12, algo assim, quilômetros por segundo. Já se conseguíssemos produzir motores iônicos, a velocidade poderia até mesmo ser superior a 100 quilômetros por segundo, né? De 10 para 100 aumentou 10 vezes, né? Isso já é considerável. Então o tempo iria reduzir bastante também. Agora, ao que o futuro nos reserva, né? Não sabemos também. Quem sabe no futuro a gente não consiga fazer um motor de dobra espaço-temporal, né? Dobrar o espaço-tempo seria incrível. A gente conseguiria atravessar de uma extremidade para outra em questão de segundos, né? Uma fração de segundos a gente conseguiria atravessar, cobrir uma longa distância. Mas agora isso é realmente uma coisa que está sendo produzida ainda, né? Os motores iônicos já existem assim, mas ainda não foram totalmente desenvolvidos. É uma coisa que está sendo trabalhado ainda, né? Uhum. É muito interessante isso, né? Que uma vez que a gente tivesse essa tecnologia mais apurada, ela iria, digamos assim, criar muitas outras possibilidades para nós que parece distante nesse momento. Mas é que na física a gente sempre tem que falar, não é algo engessado, é algo que a gente tem que projetar o futuro, que aquilo que nós estamos conversando hoje aqui já vai ser um assunto diferente daqui a 10 anos e assim consequentemente, Eu né? posso fazer uma analogia bem interessante? Eu penso assim, eu gosto de pensar na física da seguinte maneira.
Pensa que você vai da cidade A à cidade B. Numa trajetória normal, você iria de A para B e o cenário, vamos supor assim, ó, você projetou, você viu lá no Google Maps, né? De A até B. Você está acompanhando o Google Maps, está fazendo as curvas e tal, você vai chegar no ponto B. Agora, na física, o cenário, para cada ponto que você vai na viagem, está mudando. Né? Então, estou indo de A a B, mas no meio do caminho o cenário mudou. Opa, recalcula a rota. Aí, quando eu quase chegando, opa, recalcula a rota. Por quê? As evoluções sempre estão acontecendo, né? Então, é um cenário, assim, muito dinâmico, assim, e um tanto quanto imprevisível, né? Só voltando à questão da velocidade, que eu acho bem interessante e pertinente falar, é a questão da ordem de grandeza, né? Quando eu falo assim, 7, 10 quilômetros por segundo, o que seria isso? Vamos tentar imaginar aqui dentro da nossa realidade do dia a dia. Vamos pegar a praia aqui, né? A praia de Balneário Camboriú. Ali, a orla da praia tem algo em torno de 7 quilômetros, né? Então, pensa você percorrer a orla inteira da praia em 1 segundo. Nossa. Muito rápido, né? Se você estivesse na perspectiva de alguém sentado de frente à praia, olhando para o horizonte, e um foguete cruzasse à sua frente a 7 quilômetros por segundo, você não ia notar. Você não iria ver nada. Nada. Seria literalmente papaléguas correndo assim, papaléguas depois de ter tomado cafeína e energético, assim. Você não veria nada dele, entendeu? Uhum. Seria, só pra ter noção, assim, ó, se você vai numa corrida de Fórmula 1, né, e você assiste ao vivo ali da arquibancada e você vê aqueles carros cruzando a 300 quilômetros por hora, que não é nada, você vê só o vulto, o rastro dele assim, né, passando. Agora pensa que 7 diga-se quilômetros de por segundo. passagem, é muito diferente do que a pessoa está habituada a ver na transmissão de TV, que é uma Isso. velocidade reduzida. Sim. Inclusive, para os alunos aí, coloque na internet Fórmula 1 ao vivo lá na arquibancada para tu ver. Segundo, passa ali, tu Surreal, já né? não vê, tu não consegue nem distinguir quem é o cara que está na frente, que é o primeiro. Isso mesmo. Sim, então realmente é fascinante, porque quando a gente trata de viagem espacial, de astronomia, né, que são escalas grandes, ou vai em escalas menores e mais diminutas, como a física quântica, você tem que realmente fazer um bom exercício aí da imaginação e da abstração para você conseguir ter uma noção, né, um grasp ali, pegar pelo menos uma ideia do que é aquilo, né, da beleza do universo, né. Algo também que é interessante, eu estava notando, né, vendo essa viagem de Artemis agora, é olhar o próprio significado de Artemis, né? Que dentro da mitologia grega, Artemis era irmã de Apolo. E ambos eram filhos de Zeus, né? Apolo, que foi a primeira missão ali em 69, e agora Artemis dessa vez. Por que é irmã? Porque agora o legado continua, né? O irmão já foi lá, deu o primeiro pontapé inicial, agora a sua irmã, sua deusa Artemis, continua essa missão. Também uma coisa que salta aos olhos, assim, me chamou a atenção, foi ver o relato pessoal desses astronautas que estiveram, né, nessa órbita aí para Artemis, né? Tem um astronauta chamado Glover, que ele é cristão, assim, né, declaradamente cristão, e ele falou assim que ele ficou fascinado ali, que ele viu, né, a obra de Deus naquilo que ele presenciou, né? Como o apóstolo Paulo fala, né, que o universo, a obra da criação de Deus, ela fala do Criador, né? Quando você vê uma obra de arte, você entende mais do Criador do que da própria arte, né? A arte, ela deflagra, na verdade, a mente do Criador, né? Então, você vê esse universo tão deslumbrante, é realmente entender um pouco da imaginação divina. Isso eu acho algo fascinante. Certamente, né? São muitas coisas, são milhares de pequenas engrenagens que delicadamente fazem parte de tudo isso que está dentro da vida, né? Dentro do universo, de como funcionam as coisas, desde da complexidade do corpo humano, de como todo o ecossistema se relaciona, e se tu for parar para pensar no tamanho de tudo isso comparado ao universo, então não tem como tu dizer que não tem um Deus criador por trás disso, que orquestrou cada mínimo detalhe. E o que é muito interessante é que eu acredito que a ciência e o estudo, ele não é excluente da fé. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a gente não tem a necessidade, é que o homem ele é muitas vezes egocêntrico de achar que ele tem a necessidade de entender tudo. E nem tudo está dentro do nosso alcance, tem coisas que estão muito acima da gente, mas dentro daquela pouco que a gente tem acesso, que a gente vai fazendo os nossos avanços aqui, construindo a nossa tecnologia. Sim, perfeito. Tem uma frase que
comumente eu gosto de citar, é que quando você conhece um pouco de ciência, isso te afasta de Deus. Quando você conhece muito ciência, isso te aproxima de Deus, né? Existe essa falácia, esse mito, essa dicotomia falsa de que fé e religião, ciência e razão são contrários, são uma dicotomia, né? Um contraponto. Na verdade, não. Elas se complementam, né? Uma ajuda e alimenta a outra. Talvez uma das formas, assim, que pelo menos eu, né? Pessoalmente, gosto de provar para mim mesmo, né? Porque Deus existe, é quando eu analiso o universo. Muitas pessoas falam assim, mas como é que eu posso provar que Deus existe se eu não posso medir Deus, calcular Deus? Eu não posso ir no laboratório e medir Deus como eu vou medir, por exemplo, a energia cinética, o momento, a função de onda de um elétron. Não tem como fazer isso, mas as pessoas esquecem que Deus, ele está além da matéria, do espaço, da energia e do tempo. Se Deus tivesse preso a matéria ao tempo, à energia, ele jamais poderia ele jamais poderia ter criado o próprio universo. É a mesma coisa que assim, um engenheiro da computação, um engenheiro de computadores, ele não pode criar um computador se ele estiver dentro do computador. Ele tem que estar fora do computador. Então Deus não pode ser afetado pela matéria, pelo tempo, pela energia e pelo espaço. Ele tem que estar para além disso. Sim. Né? E também fazendo pensando na seguinte lógica. Todo mundo fala assim, se algo existe, é porque aquilo pode ser quantificado, tem que ter matéria e energia. Mas se eu falar assim, a tua mãe te ama, né? Amanhã é o dia das mães, certo? A tua mãe te ama. Todo mundo vai falar que ama. Tá, tem como medir a energia do amor da sua mãe por você? Não. Não. Tem como medir a matéria, quantificar o momento linear disso? Não. Mas ninguém questiona que a sua mãe te ama. Então existem coisas que existem, mas elas vão para além da matéria. E no fundo, a própria matéria, a energia, o espaço-tempo, o contínuo espaço-tempo, eles só existem porque existe uma lei que vai codificar o funcionamento desse universo. Porque o que precede a existência das coisas é a lei que diz como essas coisas devem existir. Né? Igual, por exemplo, a nossa sociedade civil. O homem não conseguiria viver em sociedade se não existissem leis, né? Que foram criadas pelo Senado, STF, etc. Então o universo também é a mesma coisa. O que precede o próprio universo é a lei do universo. E de onde vem a lei do universo? Se existe uma lei, existe alguém que criou essa lei. Né? Que mente é essa? Que mente está por trás, orquestrando aí a própria lei da formação do universo? Né? Como é que, se você olhar matematicamente as equações que descrevem o universo, elas são perfeitas, elas são literalmente uma obra de arte, assim, é simplesmente surreal. Por que essas leis não mudam? Né? Por que essas leis ficam fixas, né? Quase como se fosse um livro? Né? É fascinante. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, se você lê o livro de Gênesis, né? Que é Bereshit, né, em hebraico, lá, né, em Gênesis. Em português seria, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que em hebraico, tá assim, Bereshit bara Elohim et hashmaim vet haaretz, v'haaretz hayta tohu v'hu v'rosh al perei tohum. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que se você pegar o os em hebraico, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele é a junção de duas letras, um Aleph e um Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última. Ou seja, no princípio criou Deus não os céus e a terra. No princípio criou Deus o vocabulário do universo. Ou seja, no princípio criou Deus as leis do universo. Porque o Aleph, Tav, eles são exatamente as letras, ou seja, a lei, o código, né, binário 01, no qual Deus criou o universo, né? Isso é bem conhecido aí, um tema entre os rabinos, né, entre aqueles que estudam a Kabbalah também, que é o misticismo judaico, né? Então, se você olhar, né, o universo, você vai perceber que ele tem muitos mistérios ainda que não foram sondados pelo homem, né, pela mente divina, né? Que é a história, se você pudesse explicar Deus, Deus não seria Deus. Se Deus coubesse na sua cabeça, ele não valeria a pena ser adorado, né? Tentar explicar Deus ao homem é como tentar explicar quem que é Sócrates a um porco. Né? Você pode gastar toda sua saliva, seu tempo, e jamais vai entrar na cabeça de um porco, assim, a linha mais básica do pensamento de Sócrates, né? O que dirá tentando o homem decifrar Deus, né? Senão ele vai ficar dando murro em ponta de faca. É muito similar ao que Jó fez ali, né? No livro de Jó e tal, ele tenta explicar Deus, tentar explicar a maldade, a iniquidade do homem e tal. No final ele desiste e fala assim, né, o que importa não é tentar explicá-lo, o que importa é viver.
né? A gente tem que tentar parar de encaixar Deus, logicamente, na nossa mente e viver essa experiência, né? Porque viver é uma experiência que ultrapassa todo entendimento humano. É exatamente, né? Que nem tu falou, não tem como tu entender e também não é necessário tu entender todas as coisas para tu poder vivenciá-las. Mas dito isso, eu gostaria de agradecer imensamente aí pela tua participação, por todo o conhecimento compartilhado. Eu tenho certeza aí que os alunos também gostaram demais. E já fica aqui as portas abertas para Claro, nossa, foi um outros prazer. papos, por causa que a física é muito fascinante, pô, tem várias coisas aqui que a gente possa vir a conversar. E também já vi também que a gente pode conversar também sobre filosofia, sobre Com outras certeza. coisas mais, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua participação e já fica aqui as portas sempre abertas para tu retornar quando quiseres. E eu agradeço, Thiago. Realmente o profissionalismo seu é exemplar. Você, como pessoa extremamente inteligente, não imaginava. Geralmente tem aquele conceito de quem faz entrevista não conhece muito, né? Mas às vezes você conhece tanto quanto a gente. Então foi muito gratificante estar aqui com você. Pô, muito obrigado. Para você que nos assistiu até agora, eu acho que esse conteúdo vale o teu like. Coloca aqui nos comentários qual é que é a tua visão sobre a corrida espacial, o que está vindo pela frente, o que tu acha, o homem vai colonizar a Lua, nós vamos chegar em Marte. Coloca aqui, eu quero saber a tua opinião. Se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.